Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 41, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 16. Gênesis, capítulo 41, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 16. Quando se fala de chamado, é muito importante nós termos a seguinte ideia: é o Senhor que vai conduzir todas as coisas na nossa vida, amém? E não há como falar de chamado sem citar aqui a vida de José. Você achou aí? A minha versão é NVI, não sei se é igual a que vocês estão projetando aqui. Gênesis capítulo 41, do verso 1 até o verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certo dia, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém? Até aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos falar de forma expositiva. Eu quero usar todo o contexto desse texto, começando lá no capítulo de número 37, eu vou fazer algumas citações. Santo de Israel, nós estamos nesse primeiro culto realizado, feito pelos jovens desta casa de oração, dessa igreja. Como disseram, Senhor Deus, e tem proposto no coração que seja o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença dos teus filhos aqui neste lugar. Apesar da chuva e de todas as dificuldades que se apresentaram nesse dia, estão aqui. E nós vamos tratar de um tema extremamente vital e importante para as nossas vidas. Então, por favor, em nome de Jesus, o Senhor já tem falado através das canções, do texto lido aqui, e agora fala através da tua palavra, em nome de Jesus. E que nós saiamos daqui essa noite sabendo que o Senhor nos visitou e confirma em nosso coração, por favor, a confirmação dessa pergunta, que é o tema deste culto jovem nessa noite. Em nome de Jesus, fica com a gente. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, mas usa-nos pela tua infinita misericórdia. Nós nos entregamos a ti e te pedimos, Senhor, dar-nos percepção, dar-nos ouvidos, Senhor Deus, espirituais. E que no final, Senhor Deus, tomemos decisões, se assim o Senhor quiser.
e ministrar em nosso coração. Nós oramos a Ti e te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu chamado? Quando nós conseguimos responder a essa pergunta, sem que dúvida alguma permaneça em nosso coração, isso se torna um divisor de águas na nossa vida. Nós ganhamos tempo, porque quando nós podemos responder a pergunta qual é o nosso chamado, nós depositamos a força exata, o tempo certo, naquilo que é bom, naquilo que Deus quer e tem para as nossas vidas. E aí a gente ganha tempo e espaço. Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa introdução aqui, que eu vou fazer de forma muito simples. Isso aqui é escola bíblica dominical, mas eu preciso dela para que você entenda os princípios que eu vou estar falando aqui, com base nesse texto que nós acabamos de ler. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação em Cristo, amém? E essa salvação, ela nos confere algumas coisas. Primeiro, por causa da nossa salvação em Cristo, nós estávamos destinados à perdição eterna. Nós estávamos destinados a estar passando o restante da nossa vida na eternidade longe de Deus. Por causa da salvação em Cristo, o nosso lugar hoje está junto ao nosso Deus na eternidade, garantido, reservado, porque Cristo conquista isso para nós. Por causa da salvação em Cristo, enquanto nós estamos aqui peregrinando nessa terra e não chegamos na eternidade, aqui, nessa terra, sendo membros, fazendo parte, sendo o corpo de Cristo, nós temos direitos e deveres. E nós temos também benefícios e responsabilidades. A salvação em Cristo Jesus nos confere isso, amém? Então é importante a gente já saber, desse momento, que Deus, Ele não me salvou porque eu tenho um chamado. Na verdade, você só tem um chamado porque você é salvo. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 8, verso 30, ele diz, olha, aos que predestinou, a este chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então está aqui, está na Bíblia, está claro, você tem um chamado porque você foi salvo em Cristo Jesus. Agora, de forma muito clara, simples, verdadeira, com o coração aberto, de forma muito humilde, talvez você esteja perguntando, pastor, mas o que é esse negócio de chamado? O que é o chamado de Deus na minha vida? Eu queria que você prestasse atenção em algumas definições. Primeiro, o chamado de Deus na sua vida é quando você reconhece que Deus lhe deu o privilégio de trabalhar na obra dele, na tua geração. O chamado de Deus na sua vida é quando você entende de onde Deus te tirou, te resgatou, e aonde Ele te colocou, e aonde Ele quer que você permaneça. O chamado de Deus na sua vida é quando você percebe que você foi alcançado por um amor incondicional. Ninguém queria você e eu. Ninguém nos queria. Ninguém apostaria em nós. Ninguém nos conduziria em nada. Mas Cristo, através desse amor incondicional, movido por Deus, no coração de Deus, Ele nos dá esse amor incondicional que nos alcança. E Deus nos dá o privilégio de conduzir esse amor incondicional, de apresentar esse amor incondicional a outras pessoas, que outrora estavam do jeito que vocês estavam. O chamado de Deus na nossa vida é quando nós passamos pela faculdade de Deus, e não saímos de lá até aprendermos algumas lições e matérias importantíssimas, tais como obediência, dependência, lutas, adversidades, providência, milagres, humildade, persistência, renúncia, santidade, misericórdia, oração, palavra de Deus, jejum. Essa é a faculdade de Deus. Isso faz parte do nosso chamado. Mas a pergunta nessa noite, ela é precisa, sem rodeios. E a pergunta é: qual é o seu chamado? Existem hoje dentro das nossas igrejas, e quando eu falo igrejas, eu nos coloco no meio e nos nivelo por baixo. Existem hoje dentro das nossas igrejas grupos que respondem a essa pergunta de formas diferentes. Existem grupos que são intitulados como os acomodados,
Quando se pergunta qual é o seu chamado, eles estão extremamente acomodados. Acham que pelo fato de terem erguido a mão a Jesus, isso basta. Jesus não quer fazer mais nada, Deus não quer fazer mais nada. Entra domingo, sai domingo, entra culto, sai culto, entra semana e sai semana, entra ano e sai ano, e a pessoa permanece do mesmo jeito, achando que levantou a mão para Cristo, está tudo bem, tem o seu lugar cativo na igreja. Se tiver gente lá e não senta, fica bicudo, fica aborrecido, porque ali é o lugar dele. E aí fica a mercê do dirigente, do pastor, fala, levanta, ele levanta. E agora nós vamos orar ao Senhor, ele vai e ora. Agora nós vamos aplaudir ao Senhor, ele vai e aplaude. E agora nós vamos glorificar o Senhor, ele glorifica. Quando termina o culto, ele vai para casa do mesmo jeito que entrou. Pessoas acomodadas. Dentro das nossas igrejas existem também aqueles que têm dúvida. E isso é normal, é natural. Principalmente os novos convertidos, recém-chegados. Algumas pessoas duvidam do seu dom, do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Só que tem um problema. Quando a gente pergunta para esses que duvidam, você tem orado? Eles dizem não. Vocês têm buscado em relação a isso? Eles dizem não. Vocês têm se envolvido em algum ministério, têm feito alguma coisa para descobrir dons e talentos? Eles dizem não. Então vai continuar na dúvida. Não vai mudar. Dentro das nossas igrejas existem os desertores. Outrora eram pessoas abençoadíssimas. Entenderam o chamado, receberam dons e talentos. Deus os usava de forma poderosa para apresentar esse amor condicional, para levar Jesus aos corações. Faziam um monte de coisas, só, porém eles abandonaram, desertaram. Deixaram tudo para trás, por causa das circunstâncias da vida. E eu não vim aqui essa noite, e não estou aqui essa noite, para dizer o que te fez abandonar, deixar, que é da minha conta, que não é. Eu não vim aqui passar atestado de santo e apontar o dedo para você e falar, olha, você é um inconsequente. Não, eu não tenho essa autoridade, ninguém na face da terra tem isso. Você sabe os motivos pelos quais você abandonou o chamado que recebeu, mas você abandonou, você é um desertor. Existem aqueles, dentro das nossas igrejas, em um outro grupo, os desbravadores. Esses topam tudo, querem fazer tudo, apontam para tudo quanto é lado, mas não tem um para dar direção. Tem boa vontade, tem coração bom, até querem, você chama, vem, mas só fazem isso o tempo inteiro, só fazem aquilo que se pede para fazer. Desbravadores, ainda não sabem muito bem qual é o seu chamado. E por último, e não menos importante, dentro das nossas igrejas existem os servos fiéis, amém? Esses receberam Jesus como Senhor e Salvador, buscaram seus dons e talentos e os coloca à disposição do Pai, não só na igreja local, mas aonde quer que estejam, são bênção, são luz, e respondem qual é o seu chamado. Preste atenção. Quando Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 7 a 9, escute isso, olha o que ele fala para esse menino. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Filhão, Deus te chamou para uma obra, você tem um chamado, Ele te encheu de dons e talentos, então parte para cima, Ele te salvou para isso, você tem uma missão, você não pode ficar de qualquer jeito, não pode ver a banda passar, não pode ver todo mundo fazendo tudo o tempo inteiro e você simplesmente olhando tudo acontecer sem fazer nada. Toda essa introdução é para dizer para vocês duas coisas. Primeiro, todo aquele que entregou a vida a Jesus tem um chamado, amém? Entregou a vida a Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, recebe um chamado. É selado pelo Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13 vai falar sobre isso. Então,
qual é o seu chamado? Bom, se você entregou a vida a Jesus, já saiba de uma coisa: você tem um chamado. Segunda coisa, essa introdução toda é para dizer uma segunda coisa: você vai dar conta daquilo que Deus tem separado para você e você não quer. Naquele grande dia, quando estivermos diante do Senhor, com os nossos joelhos dobrados, Ele nos pedir para apresentar as mãos, e essas mãos estiverem vazias, sem produzir nada, aqui nessa terra a coisa vai ficar estreita. A gente engana o homem, a gente conta história para o homem, a gente faz um monte de coisa, dá um monte de desculpa. Agora, quem é que conta história para Deus? Quem é que engana a Deus? Quem é que conta conversinha para Deus? Quem é que conta lorota para Deus? Ah, Deus, mais isso, mais aquilo. Não, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Você é salvo, recebeu um chamado. Outra coisa, você vai dar conta do seu chamado que recebeu para o Senhor. Então essa noite, de forma muito especial, eu não vim responder a pergunta qual é o seu chamado, porque eu não sou Deus. Você já entendeu que tem um? Então o que eu vim fazer aqui essa noite? Eu vim falar o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que Ele chamou. E é isso que eu quero falar com vocês. O que Deus é capaz de fazer na vida daquele que Ele chamou. Ou seja, eu e você. Primeira coisa, anote aí no seu coração, de 4 coisas. Aquele que tem um chamado, em primeiro lugar, aprende a esperar o tempo de Deus, amém? Quem tem chamado, aprende a esperar o tempo de Deus. Olha aí o texto, verso 9. Então, o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Deixa aqui eu falar sobre esse contexto. 2 anos antes dessa ministração desse copeiro, se lembrando de José, José estava com 28 anos de idade. Tanto o copeiro como o padeiro, de alguma forma, desrespeitaram Faraó. E ambos, 2 anos atrás desse episódio, foram lançados no cárcere. É justamente nesse lugar que eles conhecem José. José já havia ganho a confiança do capitão da guarda e estava a serviço desse capitão. Era um preso, porém um preso que cuidava de outros presos. E José então conhecia todo mundo. Uma bela noite, esses 2 homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. Eles acordaram com o coração aflito, machucado. E aí José, percebendo isso, pergunta: mas o que está acontecendo? O que está vendo? E aí o copeiro disse: olha, nós tivemos um sonho, cada um de um jeito, mas não há quem interprete. E José diz: mas pertence a Deus a interpretação dos sonhos. Conta para mim aí, vamos ver. E aí o copeiro diz: olha, no meu sonho aparece diante de mim uma videira. E dessa videira saem 3 ramos, e desses 3 ramos, 3 frutos lindos, de uva. Coisa mais linda, eu estava com um copo de Faraó na mão. Eu pego aqueles cachos de uva, espremo no copo e dou diretamente na mão de Faraó. José disse assim para ele: olha, é fácil. Os 3 ramos são 3 dias. E você, daqui a 3 dias, vai ser restaurado à presença de Faraó. E você vai voltar a servir como servia antes, dando o copo dele nas mãos dele. E José acrescenta e diz: olha, lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó. O padeiro, vendo que o sonho foi favorável, contou dele também. Ele disse: olha, o meu sonho foi um pouco diferente. Eu estava com 3 cestos de pão na cabeça, pães brancos. O primeiro cesto tinha todos os pães que Faraó gostava e os doces. Só que de repente vinham as aves e comia aquele pão e aquele doce lá do primeiro cesto. E depois eu acordei. José disse: olha, daqui a 3 dias você será decapitado. E o seu corpo vai ficar exposto para que os animais comam a sua carne. E foi esse o sonho. No verso 23 do capítulo 40 anterior, diz o texto claramente que o copeiro não se lembrou de José. Ele estava com 28 anos. Há 11 anos atrás desse episódio, capítulo 37, José estava com 17 anos. E Deus lhe deu 2 sonhos. O primeiro vai dizer que ele estava no campo, colhendo trigo com seus irmãos, e aí montando feixes, e de repente o feixe dele se coloca de pé, e os 2 irmãos se rendem para ele. Ele conta isso para os irmãos, eles ficam aborrecidíssimos. E aí ele tem um segundo sonho, diz: olha,
se apresentou diante de mim um sol, a lua e 11 estrelas se dobrando, se curvando à minha presença. Ele conta isso na mesa, comendo com seus pais e os irmãos, e o pai o repreende e diz: que é isso? Está ficando louco? Você acha que nós, eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar a você? Para com essa conversa, menino, para de besteira. Depois desses 2 episódios na cadeia com ele com 28 anos, e lá, quando Deus dá esses 2 sonhos a ele aos 17, nós lemos em Gênesis capítulo 41, verso 46. José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ou seja, Deus o usa aos 28 anos na cadeia para aquele copeiro. Usa com o dom que recebeu. E 2 anos depois ele obtém a resposta. Em Gênesis capítulo 42, verso 6, diz assim: José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Deus, aos 17 anos, deu 2 sonhos a esse menino, com o dom que ele recebera. E 22 anos depois, esse sonho se completa. Esse sonho se cumpre, a profecia se cumpre. Deus usou lá atrás, quando ele era ainda um menino. Então a primeira coisa que eu e você precisamos saber: aquele que tem um chamado, aprende a esperar o tempo de Deus. Amém? Como é que está isso aí no seu coração? Você acha que está demorando? Espere o tempo de Deus. Amém? Segunda coisa, porque a hora corre. Aquele que tem um chamado, em segundo lugar, anota aí no coração, é forjado nas dificuldades da vida. Amém? É difícil de dar amém, né? Vou repetir. Aquele que tem um chamado, em segundo lugar, é forjado nas dificuldades da vida. Amém? Verso 14 do texto que lemos diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Vamos aos acontecimentos do contexto da vida desse menino, que comprovam isso. Ainda adolescente, foi alvo do ódio mortal dos seus irmãos. O ódio cresceu tanto que os seus irmãos queriam matá-lo. Esse menino foi lançado no poço como se fosse um animal, não tivesse valor algum. Esse menino passou momentos de profunda angústia, pedindo para que os irmãos não matassem. Nós vemos isso em Gênesis 42, 21. José foi vendido por seus irmãos como se não tivesse família, como se não tivesse uma história, como se nunca tivesse pertencido a nada na vida deles. José não teve a oportunidade de se despedir do pai, muito menos do seu irmão caçula Benjamim. José teve que caminhar aproximadamente 425 quilômetros, de Canaã até o Egito, para chegar lá, algemado, no sol e com privações. Ele foi colocado ombro a ombro como escravo e vendido como escravo a Potifar. Na casa de Potifar foi acusado de assédio sexual, como se fosse um marginal, um bandido, um traidor. Foi lançado na prisão por ter tido temor a Deus, honestidade, respeito e caráter. Aquele que tem um chamado é forjado nas dificuldades da vida. É justamente desse calabouço que ele é retirado após ter sido forjado nessas dificuldades. E aí se faz necessário aqui algumas perguntas, eu queria deixá-las para você, para o seu coração. De que maneira você tem enxergado as dificuldades de Deus na sua vida? Como você tem lidado com elas? Você tem ido na força do seu braço ou tem feito como José? Forjado na dificuldade, aprendendo com ela, mas em silêncio, sem murmurar. Por isso, em segundo lugar, aquele que tem um chamado é forjado nas dificuldades da vida. Amém? Penúltima coisa, bota aí no seu coração, aquele que tem um chamado, terceiro lugar, é preparado por Deus para momentos únicos na vida. Isso aqui é fantástico. Olha aí o verso 15. O faraó
disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Deus havia permitido a esse homem ter 2 sonhos. O primeiro, ele está presente no Nilo, de pé, e 7 vacas gordas saem de lá, belas, bonitas. Logo em seguida, quando as vacas belas e bonitas estão pastando às margens do rio, do Nilo, 7 vacas magras, magrelas, horríveis, se levantam também do Nilo e vão e comem aquelas 7 vacas gordas. Ele acorda assustado, dorme de novo e sonha. E agora ele vê uma espiga de trigo sendo levantada muito grande. E desse mesmo pé, 7 espigas grandes, lindas, belas. E passa um pouquinho, 7 espigas ressequidas demais, magrelas, acabam comendo aquelas 7 espigas bonitas. E ele acorda com medo. Na manhã seguinte ele faz uma conferência. Diz o texto que ele manda chamar os magos, os sábios, os adivinhos, todos, faz uma conferência. E aí decide contar o sonho, para que aquela angústia no coração seja retirada. E quando ele termina de contar o sonho, imagino que cabisbaixo demais, preocupado, aguardando uma resposta. E a única que ele tem é que todos eles, de forma unânime, dizem assim: nós não temos a interpretação. Nós não sabemos o que está acontecendo. Não nos foi revelado nada. Os nossos deuses se calaram. Aqueles a quem nós servimos não disse nada, absolutamente nada. E de forma sobrenatural, Deus cerra naquele momento os lábios desses homens. Não permite que nada povoe de forma negativa, satânica, ali o Egito. E aí nesse momento, o copeiro se lembra de quem? De José, que nós vimos que há 2 anos atrás havia interpretado o sonho dele e o sonho do padeiro. Deus havia preparado José para aquele momento. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um chamado de Deus na sua vida, amém? Você foi salvo e liberto pelo sangue do Cordeiro. Quem tem chamado vai ser preparado por Deus para momentos únicos que você sequer imagina. É o momento da tua vida, e aqui é o momento da vida de José. Agora preste atenção. Eu me lembro que no final do seminário, da faculdade de teologia, eu escolhi um tema e tomei como base um dos livros. Eu gostaria de citá-lo aqui. Aprenda a mentorear. O autor é o Dr. Howard Hendricks. Para vocês terem uma ideia, quem faz o prefácio desse livro é Charles Swindoll. Na época, é diretor do seminário, né, em Dallas, lá no Texas. Já está com quase 100 anos esse homem. Dr. Hendricks vai contar que um adolescente cristão, ele decide então fazer uma prova, é aprovado e passa então para a faculdade, alegria para a família toda. E aí no primeiro dia de aula de física, ele se depara com um professor completamente ateu. Naquela aula de física, o professor ensinou sobre a gravidade. E ele pegou um giz, parou no meio da sala e disse assim: vocês acreditam em Deus? E aí uns disseram que sim, outros que não. Ele falou: olha, eu não acredito e vou provar isso. Eu vou soltar esse giz aqui, e a gravidade me diz que ele vai bater no chão e vai se quebrar. E não existe ninguém na face da terra que possa mudar isso. E o professor soltou o giz bateu no chão e se espatifou. Naquele dia, primeiro dia de aula, esse menino foi desafiado no seu coração, na sua fé, na sua crença. Ele reuniu os amigos da igreja, falou assim: vamos orar, porque Deus vai se manifestar na minha faculdade. E durante 6 meses, ele esteve orando. E durante 6 meses, aquele professor incessantemente entrava naquela sala, ia até o meio e dizia: vocês acreditam em Deus? Deus não existe, porque eu vou soltar esses giz e ele vai se partir quando chegar no chão. E era justamente isso que acontecia. 6 meses depois, no último dia de aula, os amiguinhos estavam orando. E aí o professor entra pela porta,
arrogante, do mesmo jeito como havia feito todo aquele primeiro semestre, e diz assim: e aí, como é que está a concepção de vocês sobre Deus? Já pararam de acreditar nesse ser fictício, mitológico, que não existe? Eu tenho um giz aqui, eu vou erguer e vou soltar, e não há nada que possa fazer com que esse giz não quebre. Nessa hora o menino levantou e falou assim: professor, o giz não vai quebrar. E todo mundo da sala olhou para esse menino, e ele começou a orar: Deus bendito, se manifesta aqui nesse lugar. O Senhor pode provar a tua existência, mesmo que a gente não mereça isso, mas mostra para nós todos que o Senhor existe. E aí o professor, diante dessa realidade, não sabia que seria afrontado desse jeito, começou a ir em direção do menino e falar assim: olha, pode parar com isso aqui é minha aula e tal. E aí o menino orando, quando ele balançou a mão, o giz escapuliu. E quando o giz escapole, eu fico imaginando a cena de Matrix, em slow motion, bem devagarzinho, todo mundo fazendo assim, e aquele giz de forma lenta, quando solta das mãos daquele homem, bate na sua coxa, rola até o bico do seu sapato e cai no meio da sala intacto, sem se quebrar. Naquele momento, a sala vibrou toda. Sabe por quê? Aquele que tem chamado está sendo preparado por um momento único na vida, e nós não sabemos quando esse momento único vai chegar, só sabemos que vai. Então esteja preparado. Amém? Aquele que tem um chamado é preparado por Deus para momentos únicos. E para a gente fechar, porque a hora já foi, quarto e último lugar, aquele que tem um chamado nunca, preste atenção, nunca atribui a si mesmo aquilo que só pertence a Deus. Verso 16 diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. No contexto aqui nós conhecemos a história. José honra a Deus e Deus honra José. Além de interpretar o sonho, José dá a solução do negócio todo. Ele fez um estágio de administrador na casa de Potifar e na cadeia, lembra? E agora ele é o segundo em comando no Egito. O faraó retira do seu dedo o anel de selar e dá a ele autoridade, e diz: olha, somente você estará abaixo de mim, fora isso, tu que manda em tudo. Nenhum dos meus servos vão se mexer para lá ou para cá se tu não ordenar. Então eu estou aqui, te olhando, você manda em tudo, administra tudo. Deus colocou José como administrador no Egito, porque José nunca atribuiu a si mesmo aquilo que só pertencia a Deus. Preste atenção, você canta, você toca, você prega, você lava banheiro, você arruma igreja, você tem condições financeiras e abençoa muita gente, louvado seja Deus, não para não, continua fazendo isso, mas dá honra e glória ao Senhor, porque a Ele merece todas as coisas. Já viu que tem gente que se acha? Porque se ele não cantar, as coisas não acontecem, porque se ele não pregar, as coisas não vai, porque se ele não estiver lá, nada acontece. Mentiroso! Deus não depende da gente para nada, Ele faz por misericórdia e nos inclui nos planos dEle, sempre vai ser assim. Então faça você aquilo que fizer, dê honras a Deus, glorifique a Deus, coloque o Senhor na frente, exalte o Senhor e diga: só Ele pode fazer isso, não depende de mim. E Deus honra, gente, Deus honra, amém? Então vou repetir para a gente orar juntos. Aquele que tem um chamado, em primeiro lugar, aprende a esperar o tempo de Deus. Segunda coisa, é forjado nas dificuldades da vida. Terceiro lugar, é preparado por Deus para momentos únicos. Em quarto e último, que nós acabamos de ver, nunca atribui a si mesmo aquilo que só pertence ao Senhor. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Eu tenho 3 convites aqui a fazer nessa noite. Então eu queria que você ouvisse os 3 e depois se colocasse de pé, se você precisa tomar decisões na sua vida. Então ouça os 3 primeiros,
E aí, quando eu pedir, você, se quiser assim fazer, fique de pé. O primeiro convite vão para aqueles que estão aqui essa noite que não sabem de fato qual é o seu chamado. Pastor, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. O Senhor ainda não me revelou esse negócio. Mas eu aprendi, eu vi, eu relembrei hoje que se eu sou salvo, eu tenho chamado, então eu quero que Deus me revele esse negócio hoje. Ou comece a revelar esse negócio na minha vida hoje. Eu quero buscar esse negócio, eu quero abrir o meu coração. Eu não sei, mas eu quero saber, porque eu quero estar à disposição do meu Criador, do meu Senhor. Você não sabe, mas você quer? Amém. Segundo convite, quero pedir àqueles que abandonaram, por algum motivo, o chamado que Deus lhes deu, aquilo que Deus confiou nas suas mãos, ainda permanece. Então, por favor, volta depressa, serve o Senhor depressa, se arrependa depressa, porque as coisas estão estreitando. Ouvimos aqui nesse culto, através da ministração aqui do louvor também, que está muito clara a volta de Cristo. O Senhor tem pressa, então você não pode ficar do jeito que está, não pode ficar no grupo daqueles que desertaram, não, você precisa voltar, e volta hoje, volta depressa, porque Deus tem obra para fazer na tua vida. Terceiro convite que eu quero fazer, além dos que não sabem, além dos que abandonaram, eu quero convidar você, ao que sabe já o teu chamado. Isso é bom, mas quer fazer do teu chamado aquilo que José fez na vida dele. Você quer que no teu chamado esteja aquilo que esteve na vida de José. Nessa geração, você quer que o seu chamado sirva nessa geração, assim como José serviu na geração dele. E eu quero orar com você. Se você está em um destes três, fique de pé em nome de Jesus, para que a gente ore para louvor e glória do Senhor. Como eu costumo dizer, não levante porque as pessoas ao seu redor vão levantar, mas levante se você entendeu a mensagem, está se comprometendo com o Senhor, não comigo, mas com a sua palavra, do que precisa decidir essa noite, amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, curva sua cabeça.